É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa, tua palavra. Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado, fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado, fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa, tua palavra. Não basta por mim sem deixar o sinal. Sabe que eu gosto dessa musiquinha, né? Por isso que eu gosto de cantar ela várias vezes no decorrer do ano, porque é uma verdade, não é? A palavra de Deus deve ser esse sinal, esse ensinamento que penetra a minha vida, que deve deixar marcas, não é? Marcas na minha história, no testemunho da minha vida, do jeito que eu faço as coisas. Deus deve se revelar através de mim, através do meu testemunho, da minha vida. E sabe, é isso que Deus quer nos ensinar hoje, não é? O nosso testemunho deve transparecer a Deus nas pequenas coisas, no jeito que nós administramos, principalmente os nossos bens. O que é que nós almejamos? E sabe que até o lucro que nós queremos ter dos nossos bens, da nossa vida, é algo que nós devemos colocar na presença de Deus, não é? Será que o que nós estamos almejando é um tesouro aqui na terra ou um tesouro lá no céu? É aumentar os nossos bens aqui ou os nossos bens, a nossa herança na vida eterna? É algo que nós devemos refletir na nossa vida. A primeira leitura de hoje nos traz um texto do profeta Amós, não é? E parece, embora ele tenha escrito esse texto há centenas e centenas de anos atrás, não é? Mais de 2000 anos, parece que ele está falando para nós hoje, não é? Ele vai dizer da cobiça, não é? Da avareza, das pessoas que querem um lucro acima de qualquer coisa. Então não respeita nem os dias santos, ficam loucos, não é? Entediados e até fatigados, porque naqueles dias que eram santos, não é, o dia da lua nova, ou o dia do sábado, onde não se podia trabalhar, eles ficavam agoniados, porque eles queriam um jeito de ganhar mais dinheiro, de fazer negócios, não é? De terem lucro. E mais do que tudo, de passar a perna no outro, de poder, não é, usar do outro, fazer negócios onde os outros eram enganados, trapaceavam nas balanças. Mas se nós pensarmos, hoje ainda acontece tanto isso, não é? Tantas pessoas enganam e não respeitam nem o domingo, nem dias santos, para fazer isso com o outro, não é? Esses dias não, assim que deu aquele aumento louco no café, eu estava na torrefação, torrando um café, e de repente um grupo lá de outros vendedores de café estavam conversando. E eu li atento a conversa deles, né? E de repente, meio que um ensinando o outro, não, nesses preços, altos preços, o que a gente faz? A gente diminui o preço, o pacote do café, em vez de 500 gramas, nós colocamos a balança para pesar 400. E aí a gente mantém o preço, não é? E o povo compra pensando que é meio quilo, mas está levando 400 gramas. E eu falei, olha só, ele sabe porque deve estar fazendo, né?
Outro já dizia, não, nessa hora nós temos que colocar um milho no café. E o outro estava explicando como é que coloca o milho no café. Né? Porque não pode colocar o milho inteiro para torrar, tem que primeiro moer, que senão ele vira pipoca. Esse era informado mesmo, né? O jeito que fazia certinho, eu falei... E não só nisso, não é? A gente vê tantos postos de gasolina por aí, que adulteram suas bombas, e de repente você compra 10 litros e só leva 9, não é? Você pensa, vou colocar aqui, vou encher o tanque, de repente ele marca só 75% ali, não enche nada, né? E tantas outras coisas que a gente vê por aí, de negócios sendo feitos para onerar o outro. Veja que carros, não é? Você vai comprar um carro, você tem que ter um cuidado enorme, porque a pessoa faz uma gambiarra aqui, outra ali, para vender, falar é zero. Aí você compra, você não é zero mesmo, é que você não sai do lugar, né? Quantas são as pessoas que estão aí para fazer negócios para onerar o outro, não é? Para ganhar acima do bem do outro, para tirar do outro. É isso que Amós está falando no seu texto, não é? Para que tenhamos cuidado, porque, acima de tudo, aquele ditado é muito certo, não é? Deus vê. Deus vê o que está escondido. A gente pode enganar todo mundo, mas Deus sabe dos nossos negócios, do nosso coração. E no final de tudo, olha, não se engane, nós teremos que dar uma resposta, não é? No juízo, quando o Senhor nos perguntar, isso aqui que está aqui no livro da vida, o que foi isso, meu irmão? Aí você vai, Senhor, aquela balança, não é? Senhor, aquele negócio que eu fiz mal feito. O que você vai explicar para Deus? Valeu a pena o seu lucro? Valeu a pena o que você ganhou a mais? Não é? Segunda leitura de hoje nos traz a carta de São Paulo a Timóteo. E São Paulo dá um monte de ensinamento, de exortação a esse querido que ele tem, que é Timóteo, não é? Essa pessoa que cresceu na fé, e São Paulo tem uma grande estima por ele, então a carta é cheia de ensinamentos, e hoje é mais um. E São Paulo vai dizer para nós nos empenharmos em rezar por toda a humanidade, por todos os homens. E aqui ele cita algo que para nós, por vezes, e principalmente nesse tempo de polarização, é uma coisa meio difícil, não é? Ele fala para nós rezarmos pelos nossos governantes e por aqueles que têm cargos, não é? De confiança. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nós vemos justamente ao contrário, não é? O povo do Bolsonaro não reza para o Lula de jeito nenhum. E o povo do Lula não reza para o Bolsonaro, não é? E aí nós vemos até o contrário. São povos que jogam maldição, praga, não é? Olha, nós cristãos não devemos ser assim. Olha, eu não votei no Lula, mas eu rezo pelo Lula todos os dias. Todos os dias. Para que ele possa, de alguma forma, fazer um bom governo, não é? Para alguma forma, ele possa governar pensando em toda a população. E a gente deveria ter esse pensamento também, porque por mais que nós não compartilhamos das ideias e dos ideais, são pessoas também que Deus ama e Deus também quer a salvação. Nós costumamos condenar e julgar, né, as pessoas, mas nós deveríamos mais que tudo rezar por todas as pessoas, mas principalmente para aquelas, olha o nosso esforço, não é? Aquelas que não encontraram a Deus ainda, aquelas que não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos de ter um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Rezar pelos outros, essa é uma grande marca e algo que nos identifica como cristão, não é? Sabe que durante
Se a gente pegar o Antigo Testamento e até as religiões mais antigas, a gente vai ver um individualismo e um egoísmo muito grande. São pessoas que pedem só por si mesmas, ou pelo aquele grupinho fechado que eles têm, e todo o sacrifício e toda a sua, vamos dizer assim, louvação, entrega e culto a Deus é fechado naquilo que Deus pode me oferecer, naquilo que eu mereço, no eu. Nós cristãos, nós aprendemos de Jesus que nós devemos oferecer o nosso eu ao outro, porque o outro também tem algo de Cristo, não é? E o outro também merece algo de Cristo. E Cristo salvou a todos, não somente a mim. E Cristo abriu a salvação a todos, não somente para mim. Então cabe a nós também rezarmos pelos outros e pelas nossas autoridades, não é? Ensinamento da igreja desde o início. Por isso que em todas as nossas orações comunitárias nós temos sempre quase a mesma sequência, não é? Orações pela igreja, pelo clero, pelo povo de Deus, pelas autoridades constituídas. Sempre nessa vertente. Então, às vezes, a gente tem que se esforçar, não é? Olha, aquele político ali não é muito do meu agrado. Mas nós temos que rezar. Somos cristãos, estamos aqui para isso. Você acha que Jesus Cristo, ele falou, não, vou morrer só por aqueles ali da esquerda, os da direita que se lasquem. Não é? Jesus morreu por todos nós. Por todos nós. Não importa se somos da direita, se somos da esquerda, se somos do centrão, Jesus deu a vida por cada um de nós. Cada um de nós. O evangelho de hoje, eu vi que alguns ficaram perdidos, não é? Porque eu li a versão mais estendida e eu sempre, não se enganem, sempre vou ler a versão maior. Deixamos de ser preguiçosos, não é? No folheto vem só o trechozinho final, não é? Eu li a versão estendida e nós temos essa parábola que é própria de São Lucas, que fala do administrador infiel. Domingo passado, na liturgia, vocês acompanharam, o senhor Edmar estava aqui, né? Celebrando com vocês. Foi a festa da exaltação da cruz, mas se tivéssemos tido domingo comum, nós teríamos a parábola da misericórdia, ou do pai misericordioso, né? Do filho pródigo, como também é conhecida. Então, em sequência, nós temos a parábola de hoje, que é essa parábola que às vezes é um enigma, porque parece complicado entender. Vamos recordar a parábola, né? Jesus vai falar que tem um administrador que ele é infiel, desonesto, não é? O patrão, descobrindo que aquele que administrava seus bens estava, usa a palavra, usufruindo dos seus bens, dissipando os seus bens, ele chama aquele administrador e diz, olha, eu fiquei sabendo que você está dissipando os meus bens de maneira desordenada, então presta conta aí do que nós temos em haver, porque você será dispensado. É interessante que esse administrador pensa consigo mesmo, não é? Olha, trabalhar não é muito meu forte, né? E pedir eu tenho vergonha. É engraçado esse jogo de palavras, né? Trabalhar eu não quero, é pesado, eu já não consigo, o cabo da enxada. E de pedir eu tenho vergonha. O que eu vou fazer? Aí ele tem essa ideia, não é? Chama aqueles que deviam ao seu patrão para fazer um novo acordo com eles. Então, pergunta, quanto você deve ao meu patrão? E o primeiro diz, eu devo 100 barris de óleo. Ele pega e diz, pega a tua conta e escreve só 50. O outro deve uma quantia de 80, não é? 100, 80, ele fala 100 também. Ele fala, escreve aí 80. Nós temos estudiosos que eles não têm muito consenso sobre esse texto, né? Mas eu vou pegar uma das linhas. Os teólogos vão dizer que aqui esse administrador,
ele não está onerando o patrão, não é? Na verdade, o que ele está fazendo é tirando da sua comissão o desconto, vamos dizer assim, não é? Então, certamente que o patrão ia levar a metade de tudo. A metade era o valor do patrão, não é? E a outra parte era a comissão desse administrador. Então, quando ele tira 50%, ele tira a parte dele. Quando ele tira os 20%, ele tira um pouco da parte que ele receberia, não da parte do patrão. E isso é uma coisa muito astuta, não é? Esperta, se você pensar bem. Porque ele seria despedido, ele ficaria desamparado, mas com essa atitude dele, ele fica bem para com aqueles, né? Que ele deu um descontão, não é? Nos valores. Então ele vai conseguir amizade entre estes com quem ele fez essa negociação. É uma atitude esperta, sim ou não? Sim, não é? Embora, vamos dizer, desonesta, porque eles tinham acordado uma coisa, o patrão talvez receberia um pouquinho mais, não é? Na primeira negociação, mas foi uma atitude esperta. E aí, na parábola, Jesus vai dizer que o patrão elogia essa esperteza desse administrador. Mas logo depois Jesus vai dizer uma coisa que é o que de fato nos ensina, não é? Ele fala, olha, os filhos deste mundo realmente são mais espertos em seus negócios, muito mais que os filhos da luz. Olha, meus queridos, duas coisas nós devemos aprender sobre isso. Primeiro, não queiramos ser espertos à base da corrupção ou da desonestidade. Não é isso que Jesus quer. Não é esse o ensinamento. Mas também na nossa vida, no nosso segmento de Jesus Cristo, na administração dos nossos bens, nós temos que nos esforçar para que nós também tenhamos uma expertise, não é? Nas coisas. Às vezes nós somos muito acomodados, não é? Nós temos capacidade de fazer bem mais, mas quando é para Deus, parece que a gente é meio assim, vai empurrado, não é? Para fazer tantas outras coisas, nós temos tantas capacidades, não é? Pessoas inteligentíssimas em vários outros campos da vida, nos seus negócios, nas outras coisas, mas quando é para Deus, a gente fica aí esperando, né? Esperando. Sabe, por várias vezes eu me lembro de algumas conversas, ou às vezes assistindo a alguns jornais, eu me recordo que existem coisas que as pessoas fazem que eu acho fantástica, de uma esperteza, de uma inteligência muito grande. A primeira pessoa que deu aquele golpe do bença tia, não é? Rapaz, eu fico encabulado porque é uma esperteza e uma inteligência, não é? Como é que ele tirou isso, não é? E de repente usou uma coisinha simples, não é? Liga para a pessoa e fala, bença tia. A outra lá do outro lado já vê ali uma parecência com a voz do sobrinho e fala, ô fulano, Deus te abençoa. Ah, tia, saudade da senhora, não sei o que lá. Olha, que capacidade, não é? Que inteligência. Esses dias eu estava vendo, passando minha mãe, eu estava vendo o jornal e estava mostrando lá que esses carros de hoje, eles têm uma tecnologia, né, grandiosa. Então, tem código para isso, código para aquilo, a chave são codificadas de uma vez que se não levar a chave ou o negócio do código não liga o carro, não é? Mas tem... Os criminosos têm um aparelho que consegue destravar essas chaves. Olha a capacidade que esse povo tem, né? Fizeram um aparelho tecnológico que é mais tecnológico que a tecnologia desses carros de última geração. Consegue abrir, decodificar o código e sair com o carro. Esses celulares mais de última geração que nós temos aí, já temos um bandido de uma geração maior que consegue destravar esses celulares de última geração. Olha a capacidade, não é? A inteligência para o que é errado, para o que é mal,
porque é desonesto? Me fala, por que para o bem, para as coisas boas, as pessoas têm dificuldade de usar essa inteligência, não é? E as capacidades que Deus nos dá. Mas de repente, para o que é mal, a pessoa consegue ir muito mais além, não é? Muito mais além. Sabe, meus queridos, Jesus vai dizer ainda que nós temos que sermos perseverantes e fiéis. Fiéis ao pouco, porque é sendo fiel no pouco que ao ser nos dado mais, uma porção maior, nós teremos a fidelidade também nessa porção maior. É igual quando nós falamos, e às vezes nós criticamos os grandes corruptos por aí, porque eles roubam milhões, desviam milhões e milhões, grandes quantias, não é? E nós ficamos abismados. Como é que pode essa corrupção, roubando milhões e milhões? Olha, meus queridos, mas isso não começou com milhões e milhões. Começou com pequenos gestos, não é? Começou com pequenas coisas. Nada se torna grande, até mesmo no que é mal, até mesmo no que é corrupto. Nada se torna grande de uma hora para outra. Tudo começou nas pequenas coisas. E às vezes nós criticamos essas grandes ações, mas também nós, na nossa pequenez, na nossa vida, por mais humilde e simples que seja, talvez nós tenhamos também ações corruptas, não é? Ao passo que nós cortamos uma fila, parece bobeira, não é? Ao passo que nós temos vantagem numa pequena fila, é também corrupção, não é? Corrupção. Passamos à frente de outros, não merecíamos, não chegamos primeiro, não estávamos ali de pé. Corrupção, não é? Fila da lotérica, fila de um banco, de um cartório, não sei. Pequenas coisas se tornam grandes, não é? Esses grandes corruptos, olha, começaram se corrompendo por pequenos valores, mas foram crescendo, 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 de repente almejaram algo maior. Então a fidelidade também deve ser nesse mesmo patamar, não é? A fidelidade às coisas boas, às obras boas, deve acontecer na nossa vida, sim, nas pequenas coisas. Nós sendo fiéis nas pequenas coisas, tentando não nos corromper nas pequenas coisas, para que quando nós alcançarmos as grandes coisas, tenhamos fidelidade à palavra de Deus, ao seu ensinamento, ao que Jesus quer na nossa vida. Como aquela música, não é? Se sou fiel no pouco, Deus me confiará. Sou fiel no pouco. Acho que é alguma coisa assim, né? Esqueci a música. Me confiará mais, né? Se somos fiel no pouco, Deus nos confiará mais. Mas essa fidelidade exige de nós um esforço, não é? Um esforço para que a gente estejamos atentos ao que Deus quer para a nossa vida. Muito bem, eu acho que está bom, não é? Já falei demais, não é? Mas vocês sabem que eu gosto de falar, não é? Sabe que Deus Todo-Poderoso, e mesmo na sua onipotência, né, na sua grandiosidade, é de se encabular que Ele quer cuidar de nós nas pequenas coisas, não é? Olha, por que Deus precisaria ter uma mensagem para nós falando de como nós devêssemos administrar os nossos bens? Não é fantástico o amor de Deus? Deus que quer nos conduzir em todas as veredas da nossa vida, quer nos ensinar, olha,
meu filho, é desse jeito, age assim. Olha aqueles bens que eu coloquei sobre os seus cuidados. Cuidado, meu filho. O dinheiro não é algo ruim, mas olha como você administra seu dinheiro, pode se tornar algo ruim. Não é o amor de Deus querendo nos ensinar, querendo nos aproximar dele. Olha, meus irmãos, eu não sei vocês, mas isso me encanta de uma forma, não é? Deus que nos ama, Deus que nos quer bem, Deus que quer cuidar de cada um de nós. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Pareceu sob Pôncio Pilato. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Sentado à direita de Deus Pai. Onde há de vir os julgados.